Boa noite, graça e paz. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana Cristiano de Carvalho. Eu sou o reverendo Sebastião e é um prazer estar mais uma vez com vocês para participarmos de mais um estudo bíblico, estudo onde Deus tem nos abençoado muito, de uma maneira especial, e também abençoado a vida de muitos de vocês. Eu gostaria de lembrar a vocês, talvez você tenha se esquecido, nós estamos na Semana Santa, onde nós comemoramos aquele período difícil que Jesus passou pelos nossos pecados. E hoje é nada mais, nada menos do que quinta-feira. Quinta-feira é aquele dia em que Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, é aquele dia em que Jesus fala para o seu discípulo, ele leva para o seu discípulo a notícia de que ele iria passar pela mão dos pecadores, que ele iria padecer, que ele iria morrer, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar dos mortos. Então nós estamos vivendo essa semana, e no calendário litúrgico, hoje é aquele dia também que Jesus convida 3 dos seus discípulos para ir para o Getsemane, um lugar onde ele padeceria, onde ele queria orar, ficar a sós com Deus, e assim ele iria então, depois desses momentos com Deus, ele iria de uma maneira bem especial colocar diante de Deus a sua situação. E é isso que Jesus está fazendo nesse dia. E eu gostaria, você que está nos assistindo, abração ao nosso querido Gustavo Bessa, lá em Goiás, está nos assistindo no estado de Goiás, Jataí, Goiás. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abração, estamos com saudades. E eu gostaria de convidar você, então, para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 26, versículos 36 ao 46. Mateus, capítulo 26, 36 ao 46, diz assim o texto da palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Conforme nós já dissemos, não sei se você sabe que dia é hoje, mas hoje é quinta-feira santa. Sim, é o dia em que Jesus foi traído por Judas. Jesus traz para nós, através deste relato, nessa narrativa, uma grande mensagem. E a gente vê o que a Bíblia registra em detalhes sobre tudo o que aconteceu com Jesus lá no Getsemane. Getsemane é aquele jardim, um local
bem tranquilo, onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do nosso Senhor Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus ora ao Pai. No Getsêmani, Jesus exorta os seus discípulos. E no Getsêmani, Jesus teve a sua traição consumada por Judas. Depois, no Getsêmani, Jesus cura a orelha, do soldado Malco, depois que Pedro decepa a sua orelha. E no Getsêmani, Jesus é entregue aos soldados que foram prendê-lo. Queridos, de fato, há muita coisa que nós podemos aprender com relação ao jardim do Getsêmani. Nesse estudo bíblico, nós iremos então pontuar os eventos que ocorreram naquele lugar aonde o nosso Senhor Jesus passou os piores momentos da sua vida, vamos dizer assim. Porque é ali no Getsêmani que acontece, ou que começa a acontecer o sofrimento maior do nosso Jesus. Boa noite, Gabriel. Deus abençoe, meu querido amigo, lá de Santa Catarina, está nos acompanhando conosco. Amanda Lira, lá de Campinas. Nosso querido irmão JB, lá de Uberlândia. Um abração para todos. Nossa irmã Fátima. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa falar com você nessa noite, através desse estudo da Palavra de Deus. Então, nós iremos destacar alguns fatos importantes que ocorreram com Jesus ali no jardim do Getsêmani. Primeiro, vamos ver a chegada de Jesus naquele lugar. Jesus primeiro se reúne com os seus discípulos e celebra a última Páscoa. Era o último momento, era a última Páscoa, era o último momento em que Jesus iria se assentar e comer com os seus discípulos. Então ele reúne os seus discípulos e celebra a Páscoa, institui a Páscoa como a ceia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus então sai dali e vai para o Monte das Oliveiras acompanhado dos seus discípulos. É nesse dia também que Jesus então começa a relatar tudo aquilo que vai acontecer com ele, todo o seu sofrimento, toda a sua dor. E é nesse momento que Pedro se levanta e fala ao Senhor: de maneira nenhuma isso vai acontecer, ainda que eu morra contigo, eu jamais te negarei. E todos os discípulos dizem o mesmo. E Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. E Pedro ficou preocupado com aquilo, porque ele não entendia de fato o que ia acontecer com Jesus. Então Jesus sai com os seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. E o texto que nós lemos indica que o Getsêmani era um jardim e que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras. Em algum lugar no Monte das Oliveiras estava o Getsêmani, mais precisamente ao lado do ribeiro de Cedron. Se você acompanhar em Lucas 22, 40, João capítulo 18, versículo 1, você vai entender geograficamente mais ou menos aonde se encontrava esse jardim do Getsêmani, esse horto do Getsêmani, ou bosque do Getsêmani, como alguns costumavam dizer. Chegando Jesus então no Getsêmani, Jesus convoca os seus discípulos e num determinado lugar, ele diz assim para os seus discípulos: fiquem aqui vigiem enquanto eu vou ali. Jesus então leva consigo apenas 3 dos seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos mais próximos de Jesus, eram aqueles que eram mais amigos de Jesus, aqueles que estavam com Jesus praticamente em todos os momentos, nos momentos difíceis, momentos de cura, de milagres. Tinha sempre Pedro, Tiago e João ali com o Senhor Jesus.
Então Jesus convoca esses 3 discípulos e diz assim para eles: eu quero que vocês fiquem aqui, vigiem aqui, enquanto eu vou ali orar. Queridos, Jesus então parte para a oração, e nesse tempo, a Bíblia diz que Jesus estava em um momento de angústia. Jesus estava muito angustiado. Inclusive, ele disse aos seus 3 discípulos mais próximos que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Então Jesus pede aos seus 3 discípulos para que vigiem juntamente com ele ali. Em seguida, Jesus então afasta-se daqueles 3 discípulos e vai para um lugar mais reservado, onde ele pudesse clamar ao seu Pai, onde ele pudesse curvar a sua fronte e falar com Deus. Naquela ocasião que Jesus faz aquela conhecida oração, aquela que todos nós conhecemos, ele diz: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso está registrado nesse livro que nós lemos de Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 39. Então, queridos, Jesus se afasta dos seus discípulos para fazer uma oração ao seu Pai. Era um momento de dor, era um momento onde ele precisava estar a sós com Deus. E Jesus então se afasta daqueles 3 discípulos, e ele então começa a clamar ao Pai, e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. A oração de Jesus é tão intensa que o escritor de Hebreus diz que Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsemane tenha dado uma origem a um certo costume judaico de orar ajoelhado. Vale lembrar que até aquele momento, geralmente os judeus oravam em pé, e oravam nos seus quartos, mas oravam em pé. Então, a partir daquele momento que Jesus se curva diante do Pai, um costume passa a acontecer naquele lugar, onde eles começam então a orar de joelho. O evangelista Lucas, que também escreve sobre Jesus após um pedido a Teófilo, faz uma busca, uma pesquisa. Lucas não era discípulo, mas ele pede para que faça uma pesquisa sobre Jesus, e ele escreve trazendo 2 informações muito importantes sobre o que aconteceu com Jesus lá no Getsemane. O escritor bíblico diz que foi tão grande, mas tão grande a angústia de Cristo, que o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam até o chão. Algumas pessoas falam às vezes que é impossível isso acontecer, mas já foi comprovado pela medicina que quando uma pessoa está em tamanha agonia, quando a pessoa está num processo muito elevado de depressão, o seu rosto começa a ficar avermelhado, a sua pele começa a ficar avermelhada, e pode sim o seu suor se tornar em gotas de sangue. Então, o que nós entendemos, que Jesus, que estava ali na sua natureza humana também, como nós já dissemos aqui, que é a união hipostática, Jesus 100% homem, 100% Deus, Jesus ali também estava 100% homem, ser humano, e ele passava por um momento de angústia muito grande. E diz o texto, diz Lucas, do seu relato, que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Tamanha era a sua dor, tamanha era a sua agonia.
Queridos, e o texto continua dizendo que Lucas diz que um anjo do céu aparece para confortar Jesus. Então esse relato de Lucas mostra a tamanha dor e dificuldade que Jesus estava passando naquele momento. Gostaria de mandar um abraço aí para nosso irmão João Batista, que está nos assistindo, nossa irmã Vaninha, que está nos assistindo também. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, sua família. Esses são os que estão aparecendo para mim aqui. Se eu não citar o seu nome, me perdoe, mas não são todos que aparecem para mim aqui. Então, no meu visor aqui, eu tenho pouco espaço para visualizar todos. Mas que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Então, esse é o relato de Lucas a respeito do Jesus no Getsemane. Outro evangelista dos evangelhos chamados sinóticos, nós sabemos que os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos por quê? Porque eles falam mais ou menos a mesma coisa, contam mais ou menos a mesma história, diferente de João, que tem uma outra perspectiva e traz a perspectiva de quem é Jesus, quem de fato é Jesus, mostrando para nós que Jesus é aquele que veio como homem, aquele que era o verbo do passado, que se manifestou em carne e habitou entre nós. João vai trazer para a gente de fato quem Jesus é. Mas Mateus, Marcos e Lucas vão trazer praticamente as mesmas histórias sobre Jesus. Então Mateus, que é o texto que nós lemos, esclarece que naquela noite Jesus ora por 3 vezes no Getsemane. No intervalo de uma oração e outra, Jesus sempre encontra os seus discípulos dormindo. E foi nesse contexto que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante, meus amados irmãos, você que está nos assistindo aí pela internet, um ponto interessante que nós vemos aqui é que os discípulos de Jesus não estavam preparados para aquele momento. Jesus já havia dito que ele iria padecer, que ele iria passar pela mão dos pecadores, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Mas os discípulos estavam alheios a tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não estavam preocupados se aquilo ia acontecer naquele momento ou se era em um outro momento. Eles estavam preocupados se realmente eles iriam descansar naquela noite, e Jesus estava tranquilo, está tudo muito tranquilo. E a gente vê que eles não se preocuparam em vigiar juntamente com Jesus. Há momentos da nossa vida em que nós nos sentimos sós. Talvez a gente conta com a ajuda de um amigo, a ajuda de uma amiga. Às vezes nos seus momentos de agonia, de dor, nos seus momentos de depressão, de lutas que você trava todos os dias, na sua família, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. E você às vezes não tem a oportunidade, não tem o privilégio de contar com os seus amigos. Que Deus nos dê essa capacidade, essa oportunidade especial. Pai do Senhor, minha irmã Renata, Deus te abençoe. Prazer tê-la conosco aqui na nossa live. Que Deus possa falar ao seu coração. Saudade de vocês aí, da família muito amada, família que nós aprendemos a amar aqui em Barretos, que nos acolheu muito bem. Abração aí para o Kleber Crispim também, para as meninas. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, conforme eu havia dito, há momentos na nossa vida em que a gente pensa que podemos contar com os nossos
amigos, com os nossos irmãos, mas na verdade nós estamos sós. E o momento de Jesus era tão difícil, era um momento tão doloroso, e é por isso que Jesus convida os seus melhores amigos. Quando a gente está em dificuldade, quando a gente quer conversar, quando a gente quer expor os nossos problemas, quando a gente quer contar um segredo, contar as nossas lutas, as nossas dores, nós convidamos os nossos amigos. E Jesus não faz diferente não. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Aqueles mesmos que estavam no barco com Jesus. E quando a tempestade começou a bater, eles foram correndo atrás de Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça. Mas agora Jesus está em uma dificuldade muito grande. Jesus está prestes a ser entregue na mão dos seus inimigos, e os discípulos de Jesus não estão nem um pouquinho preocupados com eles. Meus amigos, acontece isso na nossa vida. Às vezes, quando nós mais precisamos, aqueles amigos que nós contávamos com eles, nos abandonam. Esse é um momento muito difícil da nossa vida. Então, Jesus passou também por este momento que muitos de nós passamos, que você talvez esteja passando neste momento. Talvez o seu problema não seja o meu problema. Talvez o seu problema não seja o problema de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Mas existe um problema, e você às vezes quer contar com seus amigos para resolvê-lo, mas os seus amigos se abandonaram, como os amigos de Jesus os abandonaram. É muito difícil esses momentos na nossa vida. Boa noite, Vera. Deus abençoe você, sua família, sua mãe. Estamos orando por ela, para que Jesus possa entrar com a providência na vida dela, sanando aí todas as dores, todos os males. Nossa irmã Cida, boa noite. Deus abençoe. Queridos, então, a gente aprende que o nosso melhor amigo é Jesus. Com Ele nós podemos contar todos os dias, todas as horas da nossa vida. E como os discípulos não vigiaram, como os discípulos não tomaram conta daquele momento que Jesus estava passando, enquanto Jesus orava, o que acontece? A Bíblia diz que Judas, o Iscariotes, chega naquele lugar, acompanhado dos guardas do templo e dos soldados romanos. E Judas chega aonde está Jesus. Provavelmente Jesus estava orando, ele interrompe a oração de Jesus e o saúda com um beijo no rosto, com um ósculo demoníaco, vamos dizer assim, né? A maneira que os judeus usavam para se cumprimentar, o ósculo santo, mas no ósculo de Judas não tinha nada santo. Judas vai ali estritamente para trair, para entregar Jesus para os soldados romanos, para os guardas do templo. Os estudiosos dizem que não era incomum que a guarda do templo demonstrasse um comportamento violento e agressivo. Além disso, a guarda do templo, os legionários romanos, carregavam consigo bastante armas. O apóstolo João, o evangelista, e Marcos indicam que havia naquele lugar, entre eles, quem estivessem bastante armado. E eles carregavam pedaços de pau, espadas, eles carregavam tochas, e eles carregavam escudos, simplesmente para se proteger e para prender os seus inimigos. Nas palavras do próprio Jesus, aquelas pessoas tinham ido ali prendê-lo como se ele fosse um criminoso. Eles chegam ali e, após
um beijo que Judas dá em Jesus, o identificando, como ele havia combinado com os soldados romanos: olha, aquele que eu chegar lá e saudar ele com um beijo, aquele é Jesus. Você pode pegá-lo e prendê-lo, porque ele é Jesus. Então, quando ele chega ali e se comporta daquela maneira, a gente vê então que Jesus disse assim: olha, eles vêm me prender como se fosse um criminoso. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada naquela noite. Ali bem diante dos olhos daquelas pessoas que estavam ali no jardim do Getsemane para prendê-lo. Na quinta-feira, a quinta-feira chamada Quinta-feira Santa, no nosso calendário litúrgico, mostra esse triste episódio na vida de Jesus. E mais uma vez a gente vai ver aqui a traição. Primeiro, três amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, não conseguem vigiar enquanto Jesus ora, e daí chega o quarto discípulo. Ele não tinha sido convidado por Jesus, mas ele chega ali para traí-lo. Judas trai a Jesus diante dos seus próprios olhos. Mais uma vez, nós vemos que a gente não pode contar muito com as pessoas, com os nossos amigos, entre aspas, que dizem que estão do nosso lado, que dizem que vão conosco até a morte. Como diz Pedro: ainda que eu morra contigo, Jesus, eu nunca te negarei. Pedro não sabia daquilo que ele estava falando. A gente não pode contar com esses amigos. Por quê? Porque eles são seres humanos iguais a nós. E quando o cerco se fecha, se aperta, pode ser que aquele seu grande amigo venha te trair, ou venha te negar e dizer: olha, eu não conheço essa pessoa, como Pedro diz, ou fazer como Judas, vender Jesus por 30 moedas de prata. Coisa terrível. Os textos bíblicos sobre Jesus no Getsemane revelam tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Se por um lado nós podemos ver Jesus clamando ao Pai num estado de angústia tão grande, a ponto do seu suor se tornar como gotas de sangue, por outro lado, a gente pode ver Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, aquele capaz de realizar milagres, aquele capaz de reivindicar a presença de mais 12 legiões de anjos, se fosse preciso. Ele diz: olha, se eu quiser, eu rogo ao Pai, e Ele envia legiões de anjos para me proteger. Olha que coisa interessante. O Deus homem é também o Deus Todo-Poderoso. É aquele que faz milagres. É aquele que traduz na nossa vida aquela extrema necessidade que nós temos de clamar, de buscar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu sei que nós não temos vivido os momentos fáceis. Já está chato esse negócio do Covid-19 e como é que vai ficar e coisa e tal e coisa. Mas a gente precisa entender, queridos irmãos e irmãs, que quando nós clamamos a Deus, quando nós precisamos mais de Deus, a gente
então se encontra com Jesus, se encontra com aquele que pode solucionar os nossos problemas, com aquele que pode nos trazer a paz, trazer de volta a alegria, trazer a solução para os nossos problemas, nossas dificuldades. Jesus se revela Deus ali no Getsemane. A Bíblia diz que o próprio Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando. Os guardas e oficiais responderam que eles estavam procurando por Jesus de Nazaré. Então, prontamente, Jesus lhes responde: sou eu. Quando Jesus se identifica desta forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra. Sim, aquele que pouco antes estava clamando ao Pai, com suor, com lágrimas, ele também era o Rei do Universo, cuja presença homem nenhum pôde resistir. Aquele que estava em momentos antes em agonia, de dor, aquele que estava clamando ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aquele que invoca o nome de Deus, do seu Pai, naquele momento. Momentos depois, diz assim: sou eu sou o Jesus de Nazaré. Jesus diz assim: olha, sou eu o Salvador. Eu estou aqui para salvar o mundo, para salvar a humanidade dos seus pecados. Eu estou aqui para trazer salvação a este povo e também a vocês que estão me prendendo. Aqueles homens tinham ido equipados para prender Jesus, mas eles não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Foram com armas, com porretes, com espadas, prender um homem que não oferecia risco nenhum contra eles. Um homem que só pregou a paz. Um homem que durante todo o tempo em que viveu, levou o alívio das dores para as pessoas com as quais ele se encontrou. O homem que trouxe vida em todos os funerais que ele participou. Queridos, eles estavam ali para prender nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Quem sabe aqueles homens tenham percebido que apesar de suas armas, que apesar de suas vantagens numéricas, na verdade era Cristo que tinha o controle de toda a situação. Ele tinha o controle de tudo nas suas mãos. Aquela não foi uma prisão forçada, mas foi uma prisão totalmente voluntária. Além disso, é significativa a conexão entre a esposa de Jesus, dizendo: sou eu, e o nome pessoal de Deus, que é revelado no Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, Moisés então começa a se dialogar com Deus sobre como ele deveria fazer. E Moisés, uma certa feita, chega para Deus, diz: Deus, o que eu vou dizer para eles? Como é que eu vou chegar para Faraó, pedir para deixar o povo ir? O que eu falo para eles? Deus disse para Moisés assim: olha, diga para eles que o eu sou
me enviou a vós. Aqui Jesus está dizendo para aqueles soldados: eu sou, ou seja, eu sou Deus. Pode me prender. Mas o apóstolo Pedro foi alguém que parece não ter entendido aquela situação. Na tensão daquele momento em que Jesus estava sendo preso, a Bíblia diz que Pedro foi muito afoito. Aquele discípulo desembanha a sua espada e corta, decepa a orelha do soldado Malco, servo do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que Jesus imediatamente toca na orelha de Malco e a cura na mesma hora. Aquele que estava clamando ao Pai, aquele que estava em momentos de agonia, também estava ali para mostrar que quando os nossos amigos falham, Ele, o Senhor, jamais falhará. Os amigos podem nos decepcionar, mas Jesus jamais nos decepciona. Aquele que estava prestes a ser crucificado por causa do bem que ele fez a toda a humanidade, agora mostra mais uma vez que ele é um Deus de milagres e realiza mais um milagre na sua carreira aqui na terra. Queridos, o quão importante é nós conhecermos este Jesus. O quão importante é nós vermos todo o relato da narrativa que acontece ali no horto do Getsemane. Depois Jesus diz a ele: se ele quisesse o exército celestial, Deus colocaria o exército celestial ao seu dispor. Contudo, os textos bíblicos revelam que Jesus no Getsemane estava também cumprindo aquilo que estava escrito nas Escrituras. Nada poderia abalar a sua fidelidade à palavra de Deus. O plano de salvação, concebido antes da fundação do mundo, jamais fracassaria. As promessas anunciadas desde o princípio jamais seriam frustradas. Nada o faria desviar do caminho da cruz. Quando Pedro tenta dizer para Jesus: Senhor, isso não vai acontecer contigo, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que falas de coisas que não conhece. Não era, na verdade, o próprio Pedro que estava falando, mas Satanás estava falando na sua boca. Era necessário que Jesus padecesse, era necessário que Jesus tomasse todo aquele peso da cruz, carregasse aquela cruz pesada, por causa dos meus e dos seus pecados. Então o Senhor Jesus foi detido pelos guardas. O Senhor Jesus é conduzido em uma sequência de interrogatórios. Depois do Getsemane, tão logo haveria de acontecer a sua crucificação. Queridos, Jesus é levado já na sexta-feira para passar por toda e maior vergonha que o ser humano podia passar naquela cultura. Somente os mais miseráveis, somente os ladrões, os salteadores, aquelas pessoas que não prestavam para nada para a sociedade, é quem passava por tamanha humilhação, como a que Jesus passou. Mas Ele passa por mim e por você. Eu queria terminar esse texto, esse estudo, com aquele texto que diz assim: mesmo se nós
o negarmos, Ele jamais nos negará. Ele não pode negar a si mesmo. Queridos, os nossos amigos nos desprezam. Os nossos amigos nos deixam tristes. Os nossos amigos nos traem. Os nossos amigos muitas vezes nos negam. Mas existe um amigo que talvez muitas pessoas não conhecem, que está atento, sempre pronto a nos ouvir. Existe um amigo que entende o clamor que está na sua alma neste momento. E esse amigo é Jesus Cristo. Ele jamais te abandona. Tanto é que nós vamos ver lá na frente, no decorrer da história, Jesus chama Pedro e acerta as contas novamente com ele. E diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz: Pedro, então apacenta o meu rebanho. Não houve nenhuma mágoa, não houve nenhum rancor, porque aquele Pedro que negara a Jesus, após ele ser preso lá no Getsemane, aquele Pedro agora tinha uma perspectiva totalmente diferente. Ele entendeu o plano da salvação, ele entendeu o propósito, ele entendeu o chamado. Jesus disse: então apacenta o meu rebanho. E aquele homem que muitos chamavam de estúpido, aquele homem que estava sempre aprontando, aquele homem é chamado por Jesus, e Jesus dá a ele o privilégio de ser o primeiro pastor a pastorear a sua igreja. Pastoreia o meu rebanho, porque nós seres humanos podemos, não devemos, mas podemos negar Jesus, mas Ele jamais nos negará. Mesmo que as dificuldades, as lutas possam fazer você desistir da sua caminhada, saiba que Jesus estará sempre ao seu lado, porque Ele é o nosso maior e melhor amigo. Uma boa noite para todos. Deus abençoe cada um de vocês. Você que nos acompanhou pela internet. Nós estamos vivendo este momento da igreja confinada nas suas casas, mas é um momento muito legal para a gente refletir na necessidade que nós temos da igreja. Então, eu quero orar por você neste momento, você que está aí no seu lar e que está pensando assim: como é que vai ser a Páscoa? Não teremos a celebração da ceia do Senhor, né, no domingo de Páscoa, vamos ter que ficar em casa, como é que vai ser? Queridos, não se preocupe com isso. A nossa Páscoa, Jesus Cristo é a nossa Páscoa, morreu pelos nossos pecados. E Ele está ciente de tudo que está acontecendo com a gente. É só um momento que tudo isso vai passar. Coloque diante de Deus agora a sua vida, a sua família, as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa de Deus. E eu vou orar por você e com você neste momento. Feche seus olhos e fale com Deus comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grande em misericórdia, Deus maravilhoso, Deus soberano, que está sempre pronto a nos ouvir e nos atender. Senhor, está diante de Ti, Senhor, muitas famílias agora, muitas famílias preocupadas com tudo o que está acontecendo, mas o Senhor, neste dia, nesta quinta-feira, na noite que o Senhor foi traído pelos seus discípulos, na noite que o Senhor não pôde contar com nenhum deles, os seus discípulos atuais estão aqui, Senhor, diante de Ti.
E eles estão, Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor, Deus, entre com a providência na vida deles, que o Senhor cure os seus enfermos, que o Senhor solucione os seus problemas, que o Senhor venha, Deus, trazer a solução para esses que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que acompanharam conosco esta live, esse estudo bíblico, onde o Senhor tem nos mostrado que nós precisamos confiar única e exclusivamente no Senhor. Deus, que a tua graça e a tua misericórdia paire sobre cada um de nós neste momento, que nós entendamos que o Senhor é conosco em todos os momentos. Pai, ajuda-nos a vencer todos os obstáculos que surgirem diante de nós, para que a gente tenha o privilégio de voltar, ó Deus, para o Senhor e agradecê-lo, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, então, a você que esteve conosco. Mandar um abraço aí para a tia Edilamar, lá em Patrocínio, que está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, que dê um bom feriado na presença de Deus. A você que nos acompanhou conosco, que Deus abençoe totalmente a sua vida, que você tenha o privilégio de sempre estar na presença de Deus, buscando aí a solução em Jesus Cristo para tudo aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe. Quero mandar um abração para todos vocês aí que estão nos acompanhando, nossos irmãos aí da Igreja Presbiteriana Cristiana de Carvalho, nossos irmãos aí que não são da nossa denominação, mas sempre nos dão aí o privilégio de nos acompanhar. Essa irmã Vaninha, nossos irmãos aí, vários irmãos aí. Quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, despedir de todos vocês, boa noite, graça e paz. Vamos agradar todo mundo aí, né? Não é só presbiteriano, então boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, e que vocês tenham aí uma noite abençoada na presença de Deus. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos, das irmãs aqui da nossa igreja, dos momentos que nós vivemos em comunhão. E eu peço a Deus para que esse momento de Covid-19 passe rapidamente, que a gente possa estar reunidos aqui na nossa igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos, né? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e uma boa noite, uma noite abençoada na presença de Deus. Amém? Fique com Deus. Nós iremos sempre orar por vocês. E no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos aqui novamente, fazendo mais um estudo da Palavra de Deus, voltado para esses momentos atuais que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre a Páscoa, explicar algo sobre a Páscoa. E à noite, no domingo também, nós vamos pregar sobre a Páscoa de Cristo, sobre o que ela representa para nós. A irmã Vera está pedindo oração pelo Gabriel, que vai voltar para o Brasil no dia 15. Vamos orar pelo Gabriel. Gabriel está lá em Portugal trabalhando, mas por causa aí do Covid-19, ele vai ter que retornar para o Brasil e voltar numa outra oportunidade. Então vamos orar para que o Gabriel faça uma viagem tranquila, na presença de Deus, que os anjos do Senhor estejam acampando aí ao redor da vida do Gabriel, que Deus possa conduzir o avião e ele possa chegar bem aqui no nosso querido Brasil. Pode ser que nós estaremos orando pelo nosso irmão Gabriel também, né? Deus abençoe, irmãos, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.